Meio-dia, 40 minutos. Hora 11 e a entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui ao vivo o juiz Ramonilson Alves, do Partido Patriota. Patriota porque a referência, né, última da política foi candidato aqui, mas a gente vai falar não só de política também, né, de suas decisões profissionais. Está aqui com a gente aqui no Centro Universitário Unifip. Vamos bater um papo aí nessa última meia hora com o juiz Ramonilson. Agradecer, Ramonilson, a sua participação aqui no Jornal Hora 11 da Rádio Universidade FM e perguntar imediatamente, acho que você já fez uma avaliação do pleito de foro íntimo também com as pessoas que se relacionaram com você durante o período eleitoral, né? Houve um momento de reclusão, né, onde você teve a oportunidade de fazer reflexões e agora volta ao direito, né, agora mais em nível educacional. Mas assim fica aquela perguntinha aí: juiz Ramonilson é candidato, né, tá pavimentando isso com relação a 2022? É candidato, juiz Ramonilson, a deputado? Boa tarde, Misael, Mário, Epitácio, Matheus, Ítalo, todos que nos acompanham na Rádio Universidade. De fato, após as eleições e o resultado numérico não exitoso, não satisfatório, a gente de fato fica um pouco pensativo, não é? O que ocorreu, como tudo se comportou, que lições ficaram, será que cometemos erros, que estratégias poderiam ter sido usadas? E a conclusão que chega após essas reflexões é que a campanha foi uma campanha muito bonita, foi uma campanha limpa, foi uma campanha baseada no que eu acredito. Eventualmente um erro ou outro é possível que tenha ocorrido, mas algo decisivo, grande, comprometedor, não, isso realmente, ao nosso ver, não existiu. Bem, mas ainda somos relativamente jovens e com algum vigor e nem vivo de política, né? Acho que, inclusive, ninguém deve viver. Eventualmente, você está político, ocupando algum cargo. Então, a gente se estruturou, afirmamos o nosso escritório, que, graças a Deus, caminha bem. Voltamos à sala de aula no centro universitário, né, na Unifip, e, inclusive, estamos na coordenação do curso de Direito, de modo que são essas as ocupações no momento. Quanto à atuação política, é normal que, após um resultado numérico, ao meu ver, bem expressivo, porque foram 42%, né, quase 42%, sem nenhum mecanismo ilícito de enganação, de mentira, de compra de voto. Então, é quase 42% de adesão. Acho que é uma chama muito viva, não em torno do nome, né, do juiz Ramonilson, mas em torno do conjunto de ideias que foram lançadas, e essa proposta não pode se apagar, né? Seria até irresponsabilidade, leviano, ou uma meninice, né? Brincou ali naquele momento. Então, assim, a gente afirma a disposição para seguir com esse projeto, né? Possivelmente no formato de candidatura é bastante provável, quase certo. Tem uma definição do cargo? Ainda não, né, que se pretende disputar. Mas que o projeto deve continuar vivo, deve. E eu costumo dizer, Misael, após essas reflexões que a gente vem fazendo, eu não sei se vim para ganhar ou para perder a eleição, mas eu vim para afirmar o que eu acredito. Porque o que é que ocorreu em Patos durante algum tempo e muitas cidades do interior, Brasil afora, a disputa se restringia a quem compra melhor. Um comprava voto do lado, o outro mentia do outro lado. Bem, para isso eu não vim. Decididamente eu não vim. Mas se esse for o único formato de ganhar eleição e sobreviver na política, eu lamento, mas assim, isso eu não vou fazer nunca, né? Mas aí tem todo
uma lição, um aprendizado e algumas experiências que a gente se dispõe a fazer. Então, o senhor disse que é candidato, não sabe se sai a deputado federal ou a deputado estadual. A depender de que essa decisão? Esse ano, no ambiente político, né, onde todos pensam que está uma quietude, isso não é verdadeiro. As conversas estão a todo vapor, né? E também participo delas com os variados segmentos, né? Vários partidos, vários candidatos. É um momento de construir essas composições. Duas definições são extremamente esperadas para esse ano e o quanto antes. A primeira diz respeito à definição do presidente, qual o partido que ele vai escolher, e naturalmente tem a força de ser presidente e tudo que isso representa. E a segunda definição é o conjunto de regras, né, que tudo sugere serem mantidas as regras, portanto, de proibição de coligações. Cada partido vai lançar a sua relação de candidatos. Afora isso, né, as pesquisas estão sendo feitas, particularmente não fiz nenhuma, não encomendei, mas eu sei que isso ocorre. E fico feliz por ser procurado, o que eu interpreto como uma sinalização de que meu nome está aparecendo, né? As pessoas olham para Patos e, de repente, vê o juiz Ramonilson. Então, é uma sinalização muito bacana. E a melhor sinalização que eu vejo é realmente na rua, né? Quando a gente anda, vai à feira, seja o que for, me parece que todos aqueles, ou a maior parte, que depositaram aquela confiança, né, naquele projeto de decência, de transparência, né, de boa aplicação dos recursos públicos, está disposto, né, boa parte está disposto a confirmar a intenção desse projeto. O senhor, como juiz de direito, sempre defendeu um pleito limpo, né, sem corrupção eleitoral, e se dispôs a enfrentar um processo mesmo sabendo que não iria encontrar um ambiente muito de acordo com aquilo que o senhor pensava e imaginava. E as suas palavras aí nas entrelinhas, a gente viu que realmente o senhor encontrou dificuldade, né, de entender o mecanismo, a dinâmica da política, né? Mesmo assim, continua firme com o propósito de que legitimamente vai manter essa posição à frente de um projeto, né, não de poder, mas de um projeto político, vendo que essa é a única possibilidade de uma eleição legítima. Sim, certeza. Não vou fazer a política. Primeiro, política tradicional. A política tradicional. Com chave, com né? alianças. As pessoas perguntam, Misael, assim, na análise, né? Por que você perdeu a eleição? Ou a coisa estava caminhando bem e tal. Eu perdi a eleição para esse mecanismo antigo, né? Que infelizmente ainda funciona. Eu sou otimista, acho que esse processo tem dia e hora para acabar. A cada eleição, né, a conscientização vem aumentando. Perdeu para quê? Eu perdi para mentira, né? Muitas promessas de emprego, muita coisa, né? Perdi, segundo falam também, por essas visitas de última hora, né, praticadas aí por variados grupos. Imaginava que isso ia acontecer? Imaginava, né? A eleição é tudo risco. Você se lança, né, se lança com bons objetivos naturalmente, mas você não tem certeza de nada. É uma temeridade. Estava inclusive ontem à noite na casa da minha mãe. Mas, pai, tu lutou tanto para ser juiz e tal, e não tem saudade, não. Manhã, né, como a gente chama. Uhum. Manhã. Realmente eu lutei e quis ser, e foi uma missão assim, muito bem cumprida, mas ficou uma questão bem resolvida, né? Não bateu saudade, faria de novo, porque eu acredito que havia um cenário para operar essa renovação. E eu fico perguntando hoje, né, as pessoas que eventualmente votaram na eleição passada, valeu a pena? Sabe? Em que nossa cidade mudou? A saúde que estava ruim melhorou em quê? Os pavimentos, as promessas. Lembro-me claramente dos muitos debates, sabe? Vou resolver o problema do lixão em 30 dias. A UPA vai ser em 60 dias, 3 meses. Quer dizer, assim, eu posso eventualmente me enganar e dizer alguma coisa
que não corresponde à verdade? Posso, mas eu sempre posso acreditando que aquilo é a verdade, né? Eu não jogo para a galera, fiz essa eleição toda, Misael, sem pagar um papel de água ou de luz, a não ser o meu, né, para não cortar da minha casa. Por quê? Eu acredito muito na cidade de Patos, a gente tem um potencial imenso. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, sabe, que nós temos condição de gerar aqui de maneira limpa, né, 5, 10 mil empregos, porque Patos é centro, é sede de uma metrópole, empresas querem vir, e ao vir para aqui, muitas vezes era exigida propina para instalação, isso é um crime, sabe? Se fosse possível, isso que eu vou dizer, e não é possível, né, de uma empresa não pagar nenhum imposto em Patos e gerar 200 empregos, mesmo assim era muito bom, porque são famílias, 200 famílias que terão dignidade e tal. Acredita nisso ainda? Acredito piamente nisso e acredito que lições ficaram dessa última e de tantas outras eleições, de que não vale a pena continuar votando por aquele agrado de última hora. Mas se não for esse o jeito para ganhar a eleição, então fico fora disso. Mas fazer esse jogo, honestamente, eu não vim para isso. Além de questão de conchavos e alianças, né? De poder, né? De projeto de poder, de compra de votos de última hora, de mentiras dentro de um processo eleitoral. O senhor acha que foi agravante também, por exemplo, o rolo compressor administrativo da Prefeitura e do Governo Federal em favor da campanha política, ou seja, programas e serviços Sim. sendo realizados a todo e qualquer preço, né, para vincular a questão do grupo do prefeito? Sim, assim, o que é que se cogitava, né? Que seria, após o afastamento de Dinaldinho, que o grupo Mota viria muito tranquilo e o nome que indicassem, né, seria o glorioso aí no resultado. No entanto, o nome do juiz foi crescendo e chegou a um ponto de, bem, ou a gente usa dos mecanismos que tem que usar, os tradicionais de sempre, ou a coisa vai ficar realmente com o juiz. Então, me parece que foi esse. E esses mecanismos são variados, né? Como você bem falou, a máquina administrativa foi usada, né, de maneira muito, muito intensa. Né? A estrutura Desequilibrou o pleito. Desequilibrou, ajudou a desequilibrar um conjunto de situações. Né? Ajudou a desequilibrar. Havia um fenômeno muito interessante, eu fico muito tranquilo por não ser político de profissão. Às vezes falo que muitos, né, políticos não têm coragem de dizer, ou sei lá, não é estratégico dizer, mas eu não tenho esse receio. Há 20, 30 dias da eleição, nós tínhamos, acompanhando em pesquisas, um patamar de 20, chegou a 29% de eleitores indecisos. Né? E como é que o senhor interpreta esses eleitores indecisos? Naquela altura, o que é que eu interpretava? É a pessoa que não quer, uma boa parte é a pessoa que não quer declarar o voto, não quer declarar para não desagradar quem está com o poder. E não era o juiz que estava com o poder naquela altura. Mas, infelizmente, né, uma boa parte desse grupo que nas pesquisas não declara, se diz indeciso, é que, infelizmente, deixou-se, né, por razões várias, carências e tudo mais, ou até por cultural, entrei em muita casa, Misael, que a pessoa, eu gosto do senhor, sua proposta é boa, tudo mais, mas eu só voto se me der alguma coisa. Tem aqui o meu filho, minha senhora, meu senhor, são 25 mil famílias em Patos, a senhora acha possível gerar 25 mil empregos na prefeitura? E dizia muito claramente, né? Nossa cidade é grande, é boa, tem potencial de gerar empregos, mas na prefeitura não dá. Mas aí a gente sabe que outros candidatos chegam, não, fique tranquilo, me dê aqui RG e CPF, vai trabalhar aqui e tal, faz esse escalonamento. Acho que deve ter noites intranquilas, porque essas promessas não foram e não serão cumpridas, né? Promessas mentirosas, porque quem fez sabe que isso nunca vai ser cumprido. Ramonilson, você não vem de grupos tradicionais, não é um político profissional, mas o modelo, né, da política ele é amparado em partidos, né? Sim. E o Partido Patriota precisa se reorganizar, né, com vistas a futuras eleições. Tem um vereador aí,
né? É bastante Atuante, e um deputado estadual preocupado, que é o presidente do partido, Valber Virgulino. Tem a iminência aí da vinda do presidente Bolsonaro, que daria muito mais musculatura. Como é que está o partido? Você está pensando nessa organização, de ampliar, de cooptar pessoas aí para o partido, lançar uma proposta dentro dessa linha de pátria, de família, né? Do Patriotas, como é? Até porque você está dividindo agora a questão acadêmica também. Também. Né? E a advocacia, não é? Pois é. E aí, como é que vai organizar ou reorganizar o partido com vistas às próximas eleições? Exatamente, é um grande desafio. Mas aí a gente volta naquela situação de esperar essas tais definições, né? Naturalmente, quem entra, né, para uma eleição quer ganhar, né? E se não ganhar, tem a frustração. Ocorreu isso com você? Claro que ocorreu, né? A gente alimenta. E para ganhar é preciso usar das estratégias, né? Escolher um bom partido que se posicione bem, né? Que tenha musculatura, que tenha um bom fundo partidário. Não é para comprar voto, mas para cobrir as despesas legítimas de campanha. Então, hoje eu estou tranquilo no meu partido, né? É um vereador, convenhamos, um baita vereador, né? O Josmar. Tem outros também, o Jamerson, o próprio Zé Gonçalves. Então, a gente está bem tranquilo no partido, vai fazer agora a prestação de contas, né? Que existe. Mas o momento, Misael, é dessas conversas, né, dessas negociações. Tem um muito bom trânsito dentro do Patriota, né? Valber, além de meu presidente estadual, antes mesmo de qualquer cogitação política, já éramos amigos por força das questões profissionais. Então a gente está esperando, de fato, essas definições para colocar o bloco na rua, né? Você fala assim, foi derrotado nas eleições, mas a proposta eu acho que foi vitoriosa, não é? Se a gente imaginar o percentual de votos que teve e, acima de tudo, a esperança numa conjuntura futura. Então, a grande questão é essa, porque havia em Patos uma polarização de votos, essa polarização continuou com o seu nome, que foi colocado para teste, né? E a gente vê assim um cenário um pouco ainda, sei lá, não sei se é inconsistente ou inseguro, né? A gente ainda não tem candidaturas aqui postas, né? Ou grupos consolidados. A gente tem um ambiente que está aberto e que, se a gente não se organizar politicamente, pode perder esse espaço, né, dentro do cenário estadual. Haja vista o grupo político do prefeito Nabu Vanderlei, ele era o direito dele, deputado, deixou o direito para assumir a prefeitura. Fala-se no retorno da deputada Francisca Mota, que não sabe se vai ser consolidada mesmo essa volta dela, muito embora pela estrutura do partido, do grupo em si, e ter a prefeitura em mãos, qualquer que seja o candidato que eles indicarem, é um candidato já entra com 10 mil, 12 mil votos. Tem aí Érico Jean, que é o candidato da cidade, mas não sabe se vai ser candidato à reeleição com a mesma força de um primeiro momento, né? Tem as esquerdas ainda desestruturadas. Lenildo não teve um bom quociente eleitoral aí, um bom percentual de votos, mas há a possibilidade de Zé Gonçalves ser candidato das esquerdas aí, a Unidade Popular, juntamente com o PSOL, com o PT, né? E a possibilidade do Patriota, que aí seria o seu nome talvez, né? O nome a ser mais uma vez testado para uma outra situação. Eu digo, a gente já tem naturalmente em várias eleições deputados que vêm para cá e retiram um percentual de votos importante, comprometendo a eleição daqui, né? Um percentual flutuante de votos, que, se não tiver consolidada já da agora essa condição, você termina se comprometendo com outros políticos, e Patos tem essa vocação de votar na pessoa daqui. É verdade, né? É verdade. Então, se pulverizar muito, se não se organizar muito, a gente vai perder essa oportunidade. Não, concordo integralmente, é mesmo esse o raciocínio. O cidadão de Patos e região, ele quer um representante sertanejo, né? E é preciso ter essas
essas afirmações. A questão que se apresenta, e a gente faz reflexões e análises, diz respeito ao momento, sabe? Eu não tenho dificuldade, porque o meu modo de fazer política é um modo que me causa algum desgaste de natureza pessoal, porque eu falo muito, eu ando muito, mas eu gasto muito pouco, ou praticamente não gasto, né? Então, é um formato tranquilo de se fazer. Agora, um ou outro que só sabe fazer movido a dinheiro, aí esse realmente deixa ali para a última hora e finalmente acaba conquistando aquela fatia que está realmente à espera desse agrado de última hora, né? Mário. Boa tarde ao doutor Ramonilson, né? Uma grande satisfação em tê-lo aqui, doutor, no nosso programa, né? No Hora 11 na Rádio Universidade. Eu só gostaria de fazer uma única pergunta para o doutor Ramonilson, em relação à atual administração. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desses primeiros meses de governo. E qual seria, na sua opinião, a principal crítica que o senhor poderia fazer para os nossos ouvintes à atual gestão? A atual gestão, ela é muito ruim, ela é muito fraca, né? Ela é pouco transparente ou praticamente não tem transparência. A gente está vendo aí uma dificuldade imensa de saber, né, os recursos que o município de Patos recebe, o destino desses recursos, todo o projeto de lei da Câmara, ou até as leis federais já vigentes, que tentam mostrar à população a origem dos recursos, o destino dos recursos, né? Quando é projeto local, é vetado pelo prefeito. Então, é o que a população chama de caixa preta. Eu acho que isso não é um jeito de administrar uma cidade, sabe? De maneira escondida, né? Sem licitação. O contrato do lixo é uma coisa estranhíssima, né? Um contrato feito sem licitação, num valor astronômico, né? A população de Patos é 110 mil habitantes, fizeram um contrato sem licitação, né? De quase 550 mil reais. A população de Campina Grande é 430 mil pessoas e lá paga-se 850 mil por mês. É como se cada cidadão de Patos gastasse de 3 a 4 vezes mais lixo do que o de Campina Grande. Então, acho que isso não é jeito de fazer gestão, né? Primeira coisa seria realmente a transparência, tudo às claras, né? Por que não transmitir as licitações, o que a prefeitura vai fazer, a prestação de conta? Recebemos esse mês, está aqui na conta da prefeitura, do Covid, do ICMS, seja qual for a fonte, vamos aplicar nisso. Você não tem nada funcionando, a saúde estava ruim, continua ruim, né? Talvez até pior. Nenhuma promessa foi cumprida, não tem nada de pavimentação. Então, acho que a cidade não está bem, a cidade não é atrativa, né, para a geração de empregos, sejam por empresas locais, por empreendedorismo daqui, seja por empresas de fora. É uma situação muito preocupante e foi isso, Mário, né, Misael, todos que nos escutam, que me moveu. Se eu preciso de dinheiro, eu não preciso. Todo mundo sabe, eu não entrei nisso para ganhar dinheiro. É salário de prefeito, eu não quero 10, 20, 30%, certo? Eu não quero alimentar que a cidade seja eternamente uma caixinha, né, para fazer fundo eleitoral a cada 2 anos. Estava até conversando com outras pessoas, toda cidade tem um fôlego. Ainda que o prefeito seja eleito nesse formato tradicional de se endividar, comprar votos, essa coisa toda. Então, passa ali 1 ano, paga as contas e tem 3 anos para administrar. Né? A prevalecer essa ordem aqui em Patos a cada 2 anos, então não tem fôlego, não consegue, né, se alimentar e prestar bons serviços. Essa reflexão, talvez meu papel, Misael e Mário, seja muito mais de educador, porque essas verdades têm que vir à tona. Né? Todo mundo tem que saber disso. Por que a cidade está ruim? A gente não tem programação de nada. Uma pandemia aí, um Covid, nada é pensado na cidade. Os decretos de pandemia repetem literalmente o que o governo do estado quer, e sem nenhuma preocupação com comércio, com geração de emprego, tudo de maneira incoerente. A preocupação até agora era vamos fechar para não aglomerar e combater o Covid. Agora, não, aglomerando é pior, vamos abrir para não aglomerar. Ora! Falta seriedade nisso, falta respeito. Enquanto isso, vamos dar uma voltinha no comércio. Vocês aqui fazem parte da imprensa, vivem muito de propaganda, né, de anunciadores. Como é que está a turma?
não está bem, né? Não está bacana. Então, assim, há um amadorismo muito grande, né? Parece que assim, não há gosto de fazer as coisas, porque nada aparece. Você não tem uma administração em Patos, né? Falta mesmo um gestor, né? Um gestor republicano, um gestor que preste contas, né? Que se apresente à população. Patos recebeu esse mês tanto, vamos aplicar nisso, naquilo, né? Aí a gente só vê coisas desagradáveis, né? Falta de transparência. Eu fico me imaginando, tem um tal de um decreto 001 do prefeito de Patos, né? Decreto 001. Eu digo, se fosse eu que assinasse aquilo, a cidade eu acho que estava parada, né? O que é que esse decreto diz? Fica proibido, por 6 meses, podendo ser renovado. Férias, promoção de servidores, gratificação, isso e aquilo. Eu digo, já pensou se fosse o nome do juiz ali? Tava um caos, né? Ninguém ia admitir, tal, isso e aquilo, outro. Não. É naturalidade, é 6 meses de gestão, é isso e aquilo. Aí 6 meses viram um ano. E a cidade apática, né? A gente vai viver, graças a Deus, né? O fim dessa pandemia, eu acredito muito seriamente. A gente tem dia e hora, né? Os países mais ricos já compraram as doses que tinha que comprar. Basquete americano, 50, 60 mil pessoas, você não vê uma máscara, né? Na França, em todo lugar. Então, daqui a 30, 40, 50 dias, eu imagino que vai ter dose aí já suficiente para todo mundo. Então, a economia vai voltar com todo vigor. Esse era o momento de Patos crescer, sabe? De gerar emprego. Cada empreendimento maravilhoso, que eu posso citar os nomes aqui, né? Claro, claro. O Queiroz, Atacadão e tantos outros querem vir para Patos. Eu ouvi isso, Misael, na campanha. Não vou dizer o nome para não ser deselegante. Se o senhor ganhar, a gente bota a empresa em Patos. É porque não bota em qualquer cenário. Não bota em qualquer cenário porque não é qualquer cenário que é atrativo. Eu quero ter a certeza de que as coisas vão acontecer. Então, a gente tá perdendo isso. O meu lamento e a minha tristeza é porque a gente vê uma cidade bacana, uma cidade que a gente ama, né, com um potencial imenso e tão maltratada. Boa tarde, Ramonilson. São 2 perguntas. A primeira com relação à possibilidade do presidente Jair Bolsonaro, que poderá compor ao Patriota. Como você avalia essa possível chegada dele? E a segunda é uma pergunta também atual, com relação à lei de improbidade administrativa. O senhor, além de professor, foi juiz. Essa matéria, inclusive. E essa matéria foi aprovada ontem na Câmara com algumas alterações, né? Desconsiderando, por exemplo, a questão da omissão sem a intenção de cometer, né? Considerando apenas a questão dolosa. Queria que o senhor avaliasse também se essa alteração ela é benéfica. Não é. Vamos começar pela segunda. Não é. Eu acho que isso é o revertério, né, da Operação Lava Jato, né? A história é muito rica, né? A história é maravilhosa. Um abraço à professora Terezinha. Acho que foi também De todos nós, de né? muitos aqui. Sem história não se aprende nada. E se repetiu lá em Mãos Limpas, na Itália, onde a operação quis, né, moralizar um pouquinho e a onda contra foi violenta. Então, essa medida, ela enfraquece a lei, porque hoje a gente chama o rol de legitimados. As pessoas que podem entrar com ação de improbidade, que visa exatamente punir, né, quem não respeita a transparência, a legalidade, os bons gastos públicos, essa relação de pessoas é muito grande. Então, eles querem restringir para ficar só o Ministério Público. E querem também dizer o seguinte, que só há punição, né, para o agente de improbidade, e o atual prefeito, inclusive, tem 3 condenações por improbidade, todas pendentes no Tribunal Regional Federal. Não foram nem as que eu atuei como juiz, né, mas as que estão pendentes, com o parecer favorável do Ministério Público Federal para manter essas condenações. E há 4, 5 anos esses processos não são pautados e eu não sei a razão por que não são. Mas eu vejo isso negativo, vejo com tristeza, né? A gente estava avançando de uma maneira muito bonita e aí houve esse revés em termos de conquistas republicanas, né? Porque a história é muito simples. É só de colocar as coisas no lugar. O dono de tudo aqui em Patos não é o prefeito, nem a secretária, nem ninguém. É o povo de Patos, né?
O prefeito é um gestor temporário de que de tudo deve prestar contas, e essa lei visava garantir isso, que o povo tivesse domínio dessa situação. Então, um mecanismo como esse, que passou ontem na Câmara, né, enfraquece a lei, enfraquece o povo e contribui para um ambiente de corrupção que a gente estava avançando muito no combate. Em relação à primeira pergunta, é uma especulação. O que é que se tem como concreto, né, e que eu tenho conhecimento? O filho do presidente Flávio, ele foi para o Patriota com o desejo e a permissão do presidente do Patriota, deputado Adelso Barroso, deputado federal. Uma boa parte da diretoria do partido não queria essa filiação e questionou judicialmente. Então, pelo que eu estou sabendo, o presidente aguarda esse desfecho, porque seria deselegante ele entrar e depois ter que sair e tal. Então, está nessa querela jurídica. Então, acho temerário assim, emitir uma opinião, vai, não vai e tal, porque isso pode não se concretizar. E não se concretizando, vem tudo a zero, em termos de definição do partido pelo presidente da República. CPI da Covid, Ramonício, embora seja um julgamento político que está acontecendo no Senado Federal, né, o senhor acha que está tendo honestidade nessa discussão? Há quem diga que o percurso do dinheiro deve ser considerado também, ou seja, ouvir os governadores e prefeitos. Outros acham que isso aí vai acabar em pizza, como culturalmente acontece aqui no Brasil. Era uma oportunidade realmente de dar respostas à população das decisões e omissões do governo federal. Como é que você está vendo aí essa CPI da Covid? Eu vejo com tristeza, assim, é um grande espetáculo, né? Tá na cara, salta aos olhos, do mais simples ao mais letrado, tal, que os resultados práticos serão absolutamente inúteis, né? O que é uma CPI? É uma investigação à semelhança do que um delegado faz quando ocorre um crime, né? Aquele conjunto de diligências que visa apurar se houve uma irregularidade, desvio de recurso, responsabilidade do presidente, seja o que for, e quem foi o responsável por aquela irregularidade. Mas o formato que se está dando é de dar manchete a alguns, procurar distorcer outros. Então, assim, o objetivo, a seriedade que se espera de uma investigação, ao meu ver, não existe. Não existe. Isso está fadado ao insucesso, né? Agora, já que começaram por determinação, né, do ministro do Supremo, que impôs a feitura dessa CPI, que faça da maneira mais abrangente, né? Inclusive, era bom que fosse incluído o governador da Paraíba, o prefeito de Patos, né? Eu ainda estou aqui por saber e não estou fazendo nenhum juízo de que houve desvio, não. Tomara que não tenha ocorrido. Mas que expliquem. Até novembro, dezembro do ano passado, o governo do estado tinha gasto 2,35%. 2, não é 5 nem 10 não. Do que recebeu para combater o Covid. Quer dizer, em 97%, onde é que está? A última atualização parece que apontava 35%. É um volume de recurso muito alto, né, que é recurso nosso, que dá para fazer muita coisa e simplesmente a gente não tem essa informação. Está errado isso, né? A gente não pode, como cidadão, dizer não é normal, é assim, todo mundo é ladrão. Não é. Não é. Nós aqui, nós não somos ladrões. Eu não aceito isso, né? Para mim, a honra é um negócio muito sério. Entrou na política... Não entrei para ser ladrão, não. Eu acredito que a política é para servir, para edificar as pessoas. É possível fazer esse empate na Paraíba e no Brasil? É possível. É possível, sim. Há dinheiro para isso? Há. Fazer tudo, resolver todos os problemas? Não. Mas você pelo menos saber. Já pensou, Misael, que maravilha seria? O município de Patos recebeu esse mês 3 milhões, né, de forma livre para gastar. A população quer o quê? Quer mais pavimento, quer melhoria nisso, quer naquilo. Não tem isso, né? Simplesmente é ignorado, não se sabe para onde esse dinheiro vai, não se sabe qual é o dinheiro que veio. Eu não consigo achar nunca que isso é uma coisa correta. Só tem Colatina, né?
foi um exemplo interessante, não é? Foi muito interessante. O sujeito abdicou de qualquer pretensão material, de poder, né? O prefeito lá de Colatina, que inclusive é uma cidade do Porto de Patos. Eu fui até olhar, exatamente, é uma cidade assemelhada a Patos, 100 e poucos mil habitantes. E bota aí qualquer pessoa no Google, veja os retratos da cidade. Pavimento bacana, verticalização, prédios, emprego, população agradável, né? Saúde, tudo certinho. Colatina pode e Patos não pode? Claro que pode. Claro que pode. Colatina escolheu bem. 500 mil mortes, né? Quase 500 mil de mortes, né? Na pandemia. Dinheiro não faltou. Responsabilizar só o governo federal é uma temeridade. Talvez estados e municípios também tenham errado. Agora, o erro maior foi a politização dessa pandemia, Ramonilson. Eu acho que foi tudo mal conduzido mesmo, tudo mal conduzido. Eu me lembro claramente, logo no início, eu já estava fora da magistratura, ali, 18 de março, né, a data que aflorou aqui para Patos, é a data simbólica de Patos, 18 de março de 2000. A orientação era fique em casa, só vá para o hospital quando tiver ruim. Quando tiver ruim, já não resolvia mais. Então, eu acho que foi tudo mal conduzido, mal interpretado, e em escala mundial. Tem o seguinte, na crise é que se conhece líderes, gestores, tudo mais. Ninguém se apresentou no mundo todo como essa figura. A mais expressiva da Europa é a chanceler alemã, né, a Angela Merkel, não deu uma palavra. Sepulcro total. Então, assim, o momento, de fato, é muito complicado, a própria natureza da doença, que, segundo os médicos, deu um baile na medicina, fugiu completamente do esquadro, ninguém sabia o que era. Mas, ao menos, esse aspecto de transparência nos recursos públicos, os tais respiradores da Paraíba, comprados na China, no consórcio, sei lá o quê, não veio e o dinheiro foi. Né? O dinheiro simplesmente sumiu. Então, assim, é de fato irresponsável, né? Você dizer que a morte é causada pelo presidente, ou é por isso, é pelo médico. Não, é um conjunto mesmo de situações, mas algo poderia ter sido melhor informado, principalmente nessa questão dos recursos. Para finalizar, Ramonilson, agradecendo já a sua participação aqui no Jornal Hora 11, gostaria que você falasse um pouco de seu retorno aqui ao Centro Universitário Unifip. É uma alegria, rapaz. Agora você puxou um sorriso. Porque eu gosto muito da sala de aula, né? Um abraço para todos os meus colegas professores, Brasil afora, que estão sendo vacinados e muito em breve vão retornar às suas atividades. Gosto muito da docência, uma oxigenação, agora assumindo a função administrativa, né, de coordenador de Direito, para deixar o nosso curso, que já é muito bom, ainda melhor. São os desafios que se apresentam na vida e deles, geralmente, eu não costumo fugir ou renunciar, né? Então, a gente está muito feliz com essa oportunidade. A Unifip é um centro de excelência de ensino e de educação no interior da Paraíba, um instrumento profundamente transformador de vidas. Me lembro-me claramente do nome de um menino, eu só não vou dizer o nome, mas é uma história muito bonita, até poderia dizer. Ele fazia direito, e a sua mensalidade, Misael, Mário e todos, Epitácio, era fruto de uma cota familiar, né? Era R$600 à época, 50 de um, 50 do outro. Ele passava o dia lá, ao pé da enxada mesmo, era até queimado do sol. E terminou direito, um menino muito bom, muito aplicado. Hoje é doutor fulano de tal, carro bacana, casado. Então, assim, a Unifip é, na minha opinião, a maior afirmação da cidade de Patos e talvez do sertão da Paraíba, né? Quem mais contribuiu para o desenvolvimento de qualquer cidade deveria ser o poder público. Na cidade de Patos foi a educação e dentro da educação a Unifip. Então, fazer parte desse projeto, poder contribuir para que vidas sejam melhoradas, eu acho isso cristão e me alegra bastante.
Boa sorte nas suas decisões aí, Ramonilson. Seja bem-vindo de volta aqui e fique à vontade para suas considerações finais. Gratidão, meu amigo Misael, Mário, Epitácio, Matheus, todos que nos acompanham. Continuo acreditando, sabe, que é possível ter uma política decente, uma política de honestidade, uma política sem organização criminosa, né? Que a cidade não seja usada para caixinha de eleição, né? Que os serviços funcionem, Patos é uma cidade geradora de empregos. Isso ainda é muito firme, muito forte dentro de mim, acredito nisso. Agradeço a oportunidade que todos aqui permitiram para dialogar com a população, para novamente me apresentar. Feliz pelo momento de, graças a Deus, novamente, fim de pandemia, né? Acredito que se tem dia e hora para acabar e retornar a vida em sociedade, as pessoas voltarem a estudar, o comércio voltar a produzir. A gente lamenta que Patos não se preparou para ser esse cenário de geração de emprego, de vida, de decência, de honestidade, mas são os valores que eu acredito e que jamais vou renunciar. Se isso vai render voto, não vai, eu gostaria que rendesse. Mas se não vai, eu não vou mudar para agradar voto. Acho que uma eleição não é uma disputa de quem compra melhor a consciência das pessoas, não. E ao final das contas, o poder está sempre com o cidadão. Ele, né, goza os benefícios de uma boa administração, como a lá de Colatina, e ele também suporta as desgraças de uma administração fruto de uma escolha errada. Ontem eu vi o filme Getúlio, inclusive uma indicação de Epitácio, e eu vou encerrar essa entrevista com um diálogo de Getúlio com a filha dele, pouco antes dele se suicidar. Ele disse: minha filha, eu estou há muitos anos no poder, né? Em quase nenhuma vez vieram me pedir para o Brasil. Quase que todas as vezes as pessoas vieram me pedir para outra pessoa. Lembro claramente dessa passagem, me marcou também. Realidade de toda e qualquer parte do país. Se me permite Sim. esticar mais um bocadinho. Misael, as tratativas políticas, você se assusta. Não quero generalizar porque isso não é correto, essa generalização. Mas você se assusta. Dificilmente se tem benefícios para o povo, o que é que a gente pode fazer, melhorar a cidade. É tudo assim. 500 mil para tu me apoiar, assim. Me garanta 10 mil votos que eu banco tua campanha. Tá? Máquina e trator, você vai ter assim, né? Você vai ganhar a direção do hospital Y ou aquilo. Eu digo, meu Deus do céu. Mas sigo motivado exatamente para mexer isso. Exatamente o que você reproduziu aí né, do filme de Getúlio. Aí eu fico, e o povo, assim? Né? E a melhoria para o povo? Não, assim, a gente se elege, né? Não vem para isso. Peço desculpa. E após essa entrevista com o juiz Ramonilson Alves, do Patriota, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Unifip, a gente encerra o jornal Hora 11 de hoje. A apresentação: Misael Nóbrega, Epitácio Germano e Mário Frade. Boa tarde.